Dama do Agro em Campo. Oferecimento Agroempreender, Bambose e Rondon. Olá pessoal, então, dando sequência à série de entrevistas que a gente está fazendo aqui nessa cobertura do primeiro encontro de avicultura de Batatais, que fica aqui no estado de São Paulo, a gente tem o prazer aqui de conversar com o Dr. Paulo Martins. O Dr. Paulo Martins é médico veterinário com uma ampla experiência em seguridade, tá? Em biosseguridade. Ele é diretor técnico do laboratório Biocamp e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a experiência dele com esse tema tão relevante que é aqui no mercado nacional e internacional, que é a biosseguridade. Dr. Paulo, muito obrigada por aqui estar nos dando essa entrevista. Primeiro, conta para a gente o que é esse laboratório Biocamp. Obrigado pelo convite, é um privilégio estar participando desse evento. O nosso laboratório trabalha justamente com a produção de insumos biológicos que previnem as enfermidades, sejam as vacinas, sejam a parte de probióticos. Principalmente, no caso dos probióticos, substituindo o uso dos antibióticos, que hoje é um tema muito importante. No mundo inteiro, uma preocupação crescente do uso de antibióticos, tanto na área humana quanto na área veterinária e na área da produção vegetal também. Ah, que interessante. Conta pra gente, doutor, o Brasil, ele é o primeiro em produção de frango, mas isso se deve muito aos esforços tanto dos avicultores quanto de empresas como a que você representa no controle da biosseguridade. Explica pra gente que se não fizer essas ações, esse manejo correto, o Brasil ele pode, infelizmente, ter abertura para as doenças, né? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, o grande vilão da parte de sanidade internacional, no caso da avicultura, é uma enfermidade chamada influenza aviária. Essa enfermidade nunca foi detectada no Brasil e ela é trazida por aves migratórias. E o nosso país, por ter uma condição continental, recebe migrações o ano todo de várias partes do mundo, mas principalmente da América do Norte. Então, para controlar a influenza aviária, o Ministério da Agricultura tem programas de vigilância sanitária, que isso ajuda muito no controle, na supervisão, na verificação dessas aves que chegam aqui e também na fiscalização e na supervisão dos plantéis nacionais. Isso garante ao Brasil, então, a liderança entre a sanidade com relação à influenza aviária. Eu sei que é um tema até um pouco batido em dizer o que o avicultor deve fazer para que ele não traga ou que não permita que entre essas doenças. Mas é importante sempre a gente bater nisso, porque a gente só tem essa perspectiva de crescimento por conta da nossa biosseguridade. Então, doutor, explica para a gente, e principalmente para o avicultor, vamos bater nessa tecla de novo, como tem que ser o manejo dentro da propriedade dele. Excelente pergunta. Para fazer a apresentação de hoje à tarde, eu utilizei a figura de um menino que hoje, com 12 anos de idade, 10 anos de idade, se você perguntar para ele como faz a prevenção da Covid-19, ele vai te dar uma descrição completa. Uso de máscara, distanciamento social, a utilização de álcool gel, lavar as mãos, deixar o calçado para fora, e é exatamente esse paralelo que eu vou traçar na parte de biosseguridade para que o granjeiro capte facilmente todas essas medidas. A coisa principal, no caso da avicultura brasileira, é o isolamento dos galpões do ambiente externo. Portanto, nós temos que ter galpões telados para evitar exatamente a possibilidade de que uma ave
entre no galpão e traga qualquer tipo de enfermidade, principalmente influenza aviária. Mas não é só influenza aviária, são várias outras enfermidades que as aves externas, as aves selvagens, podem encarrear para a produção avícola. Então, doutor, dentro da infraestrutura da propriedade, o que tem que realmente ter na propriedade para que pelo menos minimize todas essas doenças, esses patógenos para entrar dentro do aviário? Como que tem que ser a propriedade? Perfeita pergunta. Basicamente, nós temos que ter um portão apenas de acesso. Esse portão de acesso, nós temos que ter um arco de desinfecção que todos conhecem muito bem, que é um spray para veículos que vão entrar dentro da propriedade com desinfetante. Esse spray com desinfetante, então, vai tentar reduzir a carga de patógenos que podem ingressar no galpão. Além disso, nós temos a troca de calçado, ou eventualmente até a troca de roupa, e em muitas propriedades da avicultura nós temos o banho, que tem que ser tomado com troca de calçado, troca de uniforme, algumas até com desinfecção nasal, porque nas narinas nós podemos levar alguma infecção para o plantel. No galpão, esse galpão tem que ficar num lugar isolado, longe de qualquer outro tipo de criação, com cercas em volta desse galpão, ao redor no mínimo de 1 metro de altura, e essas cercas têm que estar a 5 metros do galpão. Além disso, o galpão tem que estar telado e todo funcionário que vai entrar nesse galpão, obrigatoriamente, tem que estar completamente paramentado. Ele tem que estar completamente vestido especificamente para trabalhar com essas aves. Então é importante o avicultor ter em mente que ele vai precisar investir em todas essas práticas, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. O foco principal da parte de biosseguridade é a parte de capacitação do funcionário e treinamento. Capacitação, treinamento, correção de erros. Capacitação, treinamento e correção de erros. Isso é sequência, e o mais interessante é que todas as empresas que fornecem para esse setor têm técnicos altamente gabaritados para dar esse treinamento. Então, é simplesmente o proprietário da empresa, da granja, levantar um dedo, que vão aparecer vários fornecedores que podem dar o treinamento para o funcionário dele, certo? Eu ouço muito no campo, doutor, que tal integradora é muito exigente, exige muita coisa. E eu gostaria que você reforçasse sempre a minha fala quando eu digo isso aos avicultores, que não é a empresa que exige, quem exige é o mapa, é isso, né? Na verdade, além do mapa, são os nossos importadores. Essa é uma pergunta interessante, porque o Brasil exporta 30% do que produz. E os outros 70%? Esse 70% nada mais é do que são as mesmas aves que não foram exportadas, que ficam no mercado interno. Elas têm a mesma qualidade do produto que nós consumimos aqui, é exatamente a qualidade do produto que nós exportamos. Para vocês terem uma ideia, algumas empresas recebem mais de um grupo de fiscais de outros países por semana. Mais de um, muitas vezes 2. São 52 semanas do ano, então algumas empresas recebem mais de 100 grupos de fiscalização dentro de um ano nas suas instalações, para verificar tudo isso que eu comentei com você, incluindo a parte de mão de obra, bem-estar animal, bem-estar do trabalhador, saúde do trabalhador, tudo isso. Então o Brasil, a exportação, na realidade, é uma grande academia de fitness, onde a indústria avícola brasileira aprende como exportar. Não há ninguém no mundo que tenha tamanha qualidade como nós, justamente porque nós somos exigidos disso. E não é só para o mercado externo. Não existe um frango que vai para o mercado externo e um frango que vai para o mercado interno. É a mesma ave, simplesmente é uma questão de oportunidade, ok? Vai os pés para a China, vai o peito para o Japão e vai a carcaça e a coxa e sobrecoxa para outro país. Então, nós trabalhamos com mais de 200 tipos de corte de aves. E então, alguma coisa fica no Brasil. Essa alguma coisa é quase 70%. Muito obrigada, essa sua posição aí, eu acho que vai ser muito esclarecedora. Para encerrar, doutor Paulo, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem
para os avicultores e toda a cadeia produtiva do frango, o que esperar de 2022 na sua visão? Eu não tenho dúvidas que o ano 2022 será um ano excelente. Hoje, entretanto, quem souber o que vai acontecer em 2022 devido ao problema da pandemia, nem mesmo tendo uma bola de cristal. É muito difícil avaliar. Mas independentemente de qualquer coisa, o mundo tem que continuar consumindo. O mundo tem que continuar comendo. E apesar de que existe um ditado muito importante do fica em casa, o granjeiro não fica em casa. O produtor rural não fica em casa, porque ele tem que alimentar a população nacional e internacional. Para vocês terem uma ideia da importância do Brasil, hoje o Brasil alimenta entre 800 milhões a 1,5 bilhão de pessoas, o Brasil. E nosso país tem apenas 200 milhões, ou seja, veja quantas pessoas mais nós alimentamos. Então, o mundo depende de um grande supermercado chamado Brasil. Muito interessante essa sua colocação. Dr. Paulo, o programa da Dama do Agro em Campo agradece muito a sua participação e eu sei que isso aí vai assim, agregar muito para os produtores. Então, pessoal, é isso aí. Essa foi mais uma entrevista aqui no primeiro encontro de avicultura de Batatais. Ainda vamos ter outras, nos acompanhem. Vai lá, pessoal, Facebook, Instagram e YouTube, tem muita informação, tem muita coisa para vocês. Até mais. Dama do Agro em Campo. Oferecimento: Agroempreender, Bambose e Rondon.